Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde especial para Viçosa, Itaúna, Nova Lima e Moeda. É muito bom ter você aqui com a gente na tela da Band. Atlético, janela de transferência termina amanhã. E os reforços? Agora serão 2 jogos como mandante. Cruzeiro, Charles na toca. O Locomotive aceitou o repasse do jogador ao Cruzeiro. E agora o Cruzeiro tem o desafio do líder no domingo. América pode ganhar Fabrício para enfrentar o Figueirense. É isso mesmo. Vamos receber então os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Felipe Ribeiro, Frederico Jota, Fábio Pinel. E a gente já vai começar já no debate. Com certeza a gente sabe que o pessoal de casa queria muito falar sobre seleção brasileira, né? A gente falou um pouquinho ontem, mas depois da entrevista do Mano Menezes, que aconteceu ontem de manhã, né, na saída do pessoal da Argentina, eu acho que ficaram alguns pontos que a gente precisa discutir, rever, enfim. Eu queria começar colocando para vocês a seguinte situação. Não é só esse grupo de jogadores da seleção brasileira que é inexperiente. O treinador também é inexperiente. Ele mostrou muitos erros durante essa Copa América, principalmente no que diz respeito à continuidade, à escalação, às substituições, né? Ele pecou muito nesse sentido. E muita gente questionou, mas todo mundo queria alguns jogadores que ele levou para essa Copa América já com o Dunga, e isso não aconteceu, né? Será que o Dunga estava certo? Eu, na minha opinião, acho que ele estava errado, porque jogadores como o Neymar, como o próprio Ganso, se tivessem ido à Copa do Mundo, eles estariam diferentes hoje, eles teriam uma estabilidade que eles não mostraram na Copa América, concorda? Concordo. Mano Menezes mostrou tá meio cru ainda em termos de seleção brasileira, né? Muita confusão ali, o esquema tático da seleção começa com 3 atacantes, depois foi para 2 meias, voltou para 3 atacantes. A gente não conseguiu ver, claro que foi um tempo curto de preparação, de treinamento, a gente sabe que a seleção brasileira, os jogadores se apresentam, já praticamente vão para o jogo, mas teve um tempinho sim para poder ajustar e a gente não conseguiu ver um desenho tático. O Mano Menezes ele até que começou muito bem, propondo uma renovação na seleção brasileira, muitas caras novas, mas com o tempo os resultados começaram a não vir, né? Aqueles amistosos contra a Argentina, principalmente, que perdeu, e ele falou, não, deixa eu voltar e vou pegar os caras lá de novo. E eu acho isso um retrocesso. Tem jogadores que já deu o que tinha que dar e que precisa realmente de uma renovação maior. E olha, eu queria fazer também a minha culpa, né? Eu acho que a imprensa também precisa fazer isso. Acho que a gente tem um pouco de culpa em toda essa história. A gente tem transformado jogadores que às vezes estão começando, né, numa ideia, né, em talentosos demais, em craques demais, rápidos demais, né? E vou dizer mais, a gente tem sido muito bonzinho com algumas situações de jogadores, de treinadores. Porque fulano é bonzinho, porque ciclano é bonzinho. E a gente já deixou de ser o melhor futebol do mundo faz muito tempo, né? Acho que essa consciência todos nós temos que ter e acho que a gente também tem a parcela de culpa. Com certeza. A gente endeusou de uma certa forma, especialmente o Neymar. Agora, tanto o Neymar quanto o Ganso, especialmente, que eram jogadores que a gente depositava muita esperança, eles não atingiram um processo de maturação ainda suficiente para chegar numa Copa América ou numa outra competição oficial com a seleção brasileira e realmente fazer a diferença, né? Essa é a grande questão. Talvez, se realmente eles tivessem participado do grupo da Copa do Mundo, eles teriam sido expostos a um tipo de pressão, a saber lidar com aquilo e tivesse um pouquinho mais tranquilo para jogar essa Copa América. Tem uma outra coisa, Gilmara. A geração brasileira não é tão boa assim quanto a gente pensa. Não é o fato de alguns jogadores estarem jogando em clubes de ponta na Europa, eu cito aqui o Lucas Leiva, o próprio Ramírez, que foi muito mal na Copa América, o Thiago Silva, que foi, na minha opinião, foi muito abaixo do que ele rende no Milan. Lucas Neiva. Né? Eu falei do Lucas, falei do Ramírez, falei do Thiago. Eu acho que o Mano, concordo com o Felipe, ele se confundiu muito. Nem o Daniel Alves, nem o André Santos jogam como laterais nos seus clubes. Eu acho que tem que parar com essa história de porque chegou na seleção, tem que se adequar. É um tempo muito menor de treinamento, é um tempo muito menor de adaptação. É muito mais fácil ele usar os jogadores com a característica que eles têm no clube do que eles tentar readaptar num espaço muito curto. E tem outra coisa, ainda acho que falta um pouquinho de maturidade de maneira geral. A gente viu muito mais uma preocupação estética da seleção, uma preocupação individual em vários momentos, até do próprio Mano, ele um pouco perdido, ele querendo jogar muito para a galera, colocou um time super ofensivo, mas pouco tático, na minha opinião. Eu acho que a gente tem o exemplo do Uruguai, que não tem um
Para a semifinal e grande chance de ser campeão. Eu não vou lembrar o nome do cronista, a gente leu muita coisa depois da derrota brasileira nos pênaltis, né? Pelo amor de Deus. Mas ele dizia o seguinte, que realmente não tem mais bobo no futebol, se referindo à questão dos times, mas que tem muito bobo fora das 4 linhas. E eu tenho que concordar com ele, tem muito bobo fora das 4 linhas. Né? Com certeza. E a gente pode até alongar essa questão do bobo para a entidade que rege o futebol brasileiro. Vamos falar do Ricardo Teixeira, que talvez seja o grande responsável, porque ele, muito preocupado com a Copa do Mundo que está, deixou de lado completamente a seleção. Está mais preocupado em ver como é que vai organizar, quem vai ser sede, quem vai ter recurso de o quê, como é que ele vai resolver o problema com a FIFA, que ele quer ser presidente da FIFA, e abriu mão completamente da CBF. A CBF está largada. E o que é pior, largada na mão de pessoas que são da mesma laia do Ricardo Teixeira. Pessoas que não têm responsabilidade ou um mínimo de consciência de fazer um serviço bem feito. E quem paga por isso é o torcedor brasileiro que está assistindo à queda livre do futebol nacional. O futebol é ruim, o campeonato brasileiro é péssimo, a Série B, então, eu não vou nem comentar, porque o nosso campeonato hoje está nivelado por baixo. E a seleção brasileira é um reflexo de tudo isso. Eu estava observando a pergunta há pouco, né, se o Mano Menezes é o técnico é mesmo o nome para ser o técnico da seleção. Eu acho que seleção é um pouquinho diferente de clube, né? No clube você depende de vários fatores. Você não tem o privilégio de contar com o jogador que você gostaria. Depende de questões financeiras. O técnico da seleção brasileira, ele pode chamar quem ele quiser. Então, se o técnico da seleção, que pode chamar quem ele quiser, tem uma série de resultados que não agradam e um futebol que não chama a atenção, aí eu acho que é o caso, sim, de trocar o comando técnico. Diferentemente do clube. No clube, eu acho que a manutenção é uma saída. Mas na seleção brasileira, em que a situação é trabalhada de uma forma diferente, eu já acho que a troca poderia ser uma boa saída. Quando a gente diz assim, o Uruguai hoje é a equipe que mais demonstra esse coletivo, né, essa situação de time, hoje eles têm a preocupação de estar mostrando efetivamente que o futebol deles está se recuperando. Então, existe uma mobilização nesse sentido. E o que a gente viu da seleção brasileira foi um Ricardo Teixeira preocupado com a Copa do Mundo, um Mano Menezes preocupado com o cargo dele, né, Neymar, Ganso, sei lá mais quem, preocupado com as negociações que estariam acontecendo em seus clubes para que eles deixassem o futebol brasileiro. Ou na cabeça de alguém passa que isso não teve influência? Tem mais uma coisa aí que acho que é bom lembrar. Todos esses envolvidos, Ricardo Teixeira, Mano, jogadores, ainda acham que a seleção brasileira é a melhor seleção do mundo. Não é. É uma das. É uma das. Está entre as 5. E depois dessa Copa América vai despencar no ranking da FIFA. O ranking da FIFA eu não estou muito preocupado com ele, não. Mas é um indício de como é que está o nível do futebol mundial. Hoje é diferente, né? O Brasil perdeu da Argentina, empatou com a Holanda, perdeu da França. Tem uma seleção hoje... Os desafios da seleção falhou, né, Fred? Nem fez gol. Nem fez gol. Custou para ganhar da Escócia? Custou para ganhar da Escócia. A Espanha, que o Brasil não enfrentou, tem uma seleção bem melhor. A Alemanha tem uma seleção muito mais pronta. Então, assim, acho que tem que começar também a pensar um pouquinho, sair um pouquinho do salto. Não é mais a melhor seleção do mundo. E dentro disso, eu estava acompanhando o programa da ESPN ontem e eles diziam uma coisa que é interessante, né? Por que a gente não acredita que as outras equipes da América do Sul teriam evoluído no seu futebol e a gente só diz assim, olha, não tem mais bobo. Na verdade, houve uma evolução desse futebol. Por que nós não acreditamos nisso? Se a gente era conhecido como o melhor futebol do mundo, o país do futebol, e não éramos do vôlei, né? E na década de 80 a gente tinha N dificuldades para vencer equipes como Peru, como Cuba, né? Em algumas situações, e a gente evoluiu tanto que fez do vôlei o melhor do mundo. Por que isso não pode acontecer com o futebol? É óbvio que pode. Então a gente tem que tirar um pouco dessa empáfia, dessa arrogância, né? E talvez por aí seja o caminho. Não estou dizendo que a gente não vai ganhar nada, que a gente não é a melhor seleção do mundo, que não vai ser a melhor do mundo, mas o que a gente gostaria nesse momento é que todas essas lições fossem aprendidas, seja pelos dirigentes, seja pelos jogadores, seja por nós, imprensa, de que talvez possa ter sido aí o caminho para que a gente possa realmente conquistar a Copa do Mundo no Brasil. E aí a gente volta naquela situação que a gente sempre destaca aqui no programa, né, Dimara, do coletivo, né? A seleção de vôlei, logicamente que ela tem as suas estrelas, tem talentos mundiais, mas principalmente o coletivo. O Bernardinho prega muito isso. Ele trabalha muito essa questão do lado coletivo, é muito treinamento, é puxado mesmo lá na seleção de vôlei, coisa que eu acho que está faltando um pouquinho. O José Roberto Guimarães já trabalhava também. Com isso, quem sai do eixo nesse grupo do Bernardinho é facilmente limado. E é detectado. Pega o caso do Ricardinho, o levantador.
né? Não se encaixou no contexto. O Bernardinho não pensou duas vezes. É um grande levantador? Era. Mas não se encaixou, foi mandado embora do grupo. E aí abriu espaço pro Bruninho, que é filho. Independentemente de ser filho do Bernardinho, ele surgiu no lugar. E joga muito também. Uma outra característica, mas joga muito. E só para voltar um pouquinho no que o Fred disse com relação à imaturidade de Neymar e Robinho e Ganso. O Robinho também, pode incluir. O Robinho, esse aí vai ser imaturo pro resto da vida, né? Eu não sei se a participação deles na Copa do Mundo teria deixado esses jogadores mais preparados para a Copa América. Pode até ser que sim, a tendência seria essa. Mas eu acho que jogadores como o Neymar especificamente, onde há muito foco, muita notícia, muita visibilidade, muito deslumbre, eu acho que é um tipo de jogador que não pode queimar a etapa, apesar do talento que ele tem dentro das quatro linhas. Eu acho que era o caso do Neymar jogar ainda a seleção sub-20, comer um pouco mais de grama, para ele saber das dificuldades que o mundo vai apresentar para ele. E olha só para a gente finalizar esse papo de seleção brasileira, que a gente tem que ir para o intervalo, tem uma coisa que eu acho que todo mundo precisa ter consciência, né? E eu sei que é ruim da gente ter essa consciência, mas que nós não temos mais o talento ofensivo de um Ronaldo Fenômeno, de um Romário. Esse diferencial a gente não tem. O jogador que decide a gente não tem. Então, ou seja, eu acho que a grande responsabilidade do novo treinador da seleção brasileira, em toda essa reformulação que ele está fazendo, é achar situações táticas que possam minimizar a ausência desse talento efetivo, do jogador efetivo que finaliza mesmo, que não quer nem saber, e enfim. Muito se questionou, né, o cabelo do Neymar, né, ou do Robinho, que estava ridículo e no meio da competição ele tirou, né? Aí você tem o Ronaldo Fenômeno que fez isso, né? Mas ele podia, porque ele tirou até a atenção da contusão que ele tinha e passou por uma situação de cabelo, de história, mas ele soube usar o que era a seleção e segurou a onda. E acho que esse jogador a gente não tem. Acho que até só para basear até no que o Minel falou desse processo de seleção sub-20, acho que esse processo de maturação que eu falei no início passa muito por saber galgar degraus, né? As seleções sub-20 principal, sub-17 são muito desconectas uma da outra, né? A gente tem um exemplo do Barcelona, que o Pinel pode falar muito bem aqui, que é tratado de uma maneira... claro que o clube é uma coisa, a seleção é outra, mas existe um método de pensamento que é tratado desde as categorias de baixo, né? E eu acho que o processo de transição na seleção é muito mal feito. Depois a gente pode voltar até para falar um pouquinho dessa história do Messi também, que acabou sendo questionado. Fibra se garante energia e saúde para você combinar atividade física com alimentação saudável. E seja qual for o seu gosto, hoje esse ruivado as nossas terminam, que se fizer de vestir ânimo, que se vai, no oxigênio, generar que ser bem